Gladiador é um clássico épico dos anos 2000 que até hoje é considerado por muitas pessoas um dos melhores filmes já feitos. E quando começou esse papo de que tem uma continuação, eu já torci um pouquinho o nariz porque, vamos ser sinceros, é completamente desnecessário, mas eu fui de coração aberto pra, quem sabe, me surpreender com o filme, tá ligado? O Ridley Scott é um diretor que eu particularmente gosto bastante, mesmo ele tendo seus altos e baixos. O elenco do filme tava maravilhoso, então assim, tinha realmente tudo pra dar certo. E assim, a notícia boa é que ele poderia ser muito pior, mas a notícia ruim é que ele também poderia ser muito melhor. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje. Então bom, meu nome é Daniel Loubach, seja bem-vindo ao Pipocou. Esse aqui é minha opinião sincera sobre Gladiador 2. Antes de tudo, como na maioria dos vídeos aqui no meu canal, eu quero deixar muito claro que isso aqui é apenas a minha opinião. Então se você discordar de mim, tá tudo bem, cara, cada um da sua opinião, tá tudo certo. E inclusive eu te convido a comentar aqui embaixo quais são suas expectativas pro filme e quando você assistiu, o que você achou do filme, pra assim a gente trocar essa ideia bem legal. O primeiro Gladiador, cara, eu tinha visto há muito tempo atrás e eu não lembrava muitas coisas. E eu peguei pra rever ele antes de assistir esse segundo. E assim, vou ser sincero, eu acho o começo dele muito chato, muito enrolado. Tem até aquela primeira batalha que é legal, mas num todo eu acho ele muito enrolado, eu acho que ele começa meio mal. Mas a partir da primeira virada do filme tem uma construção muito legal de tensão entre os personagens, uma construção muito legal também dos personagens, a narrativa da história ela vai caminhando muito bem até o final do filme, então realmente ali, tirando os primeiros 30 minutos, eu gosto bastante do filme. Eu acho que além de ter toda essa construção muito bem feita, ser um filme muito bem pensado, os atores também ajudam muito a fazer esse filme ser tão grandioso como ele é, e também a direção do Ridley Scott é muito boa, cara. Eu gosto muito da forma como ele coloca a gente dentro de Roma, dentro da ação, a câmera tá sempre bem perto, ele usa muitos closes, e isso dá uma imersão muito grande pra história. E considerando tudo isso que eu acho do primeiro filme, eu achava realmente o Gladiador 2 muito desnecessário, e agora depois de assistir eu confirmo que ele é. Mas assim, todo filme nasce sendo desnecessário, né? Ninguém, por exemplo, queria ver um filme de um parque de dinossauro, o Jurassic Park é o melhor filme da história. Então as minhas únicas expectativas de fato para Gladiador 2 era que eu realmente esperava pelo menos uma boa história, que fosse acrescentar algo pra esse universo, porque realmente é um universo muito rico, é um universo muito interessante, então poderia sim ter algo muito interessante, e ele foi só um repeteco do primeiro. Eu realmente esperava batalhas bem épicas, e principalmente depois de ver os trailers, parecia realmente estar uma parada bem legal, bem grandiosa, e a maioria das batalhas foram sem sal. Depois dos trailers também eu esperava um visual bem bonito, né, bem deslumbrante, algo meio plástico, não sei explicar, mas realmente parecia ser algo muito diferente, sabe? Parecia ser algo muito interessante. E também esperava algumas boas atuações. Na questão da história, você tinha assim pra onde você correr, fazer algo novo, construir uma nova narrativa a partir desse universo já pré-estabelecido. E aqui em Gladiador 2 eles preferem só fazer um repeteco do primeiro, então o começo dele é exatamente igual ao começo do seu antecessor, o meio é exatamente igual ao meio do seu antecessor, o que começa a mudar mais ou menos ali na reta final. E você ter esse repeteco tão grande, você de novo vê um cara que perde tudo, vira escravo, vira não sei o que, vai virando gladiador. Você ter essa narrativa de novo, acaba fazendo com que o filme fique muito cansativo, até porque ele tem 2 horas e meia, e querendo ou não, 2 horas e meia de algo que você já assistiu antes, tá ligado? E ele fica sempre tentando voltar no seu antecessor, como por exemplo, recriando alguns takes, até mesmo colocando cenas do próprio filme aqui como flashback, e eu particularmente não curto muito quando isso acontece, eu prefiro que o filme só assuma que ele é uma nova narrativa, que não precisa ficar apelando para a nostalgia, e aqui, cara, é feito da maneira mais barata possível, sabe? É pique Marvel, tá ligado? E eu acho que ao mesmo tempo que ele tenta muito apelar pra nostalgia do primeiro filme, ele consegue ser relativamente respeitoso com seu antecessor. Porque, por exemplo, em diversos momentos é dito que o Maximus ele virou uma grande figura política e etc, etc, etc. E aqui a gente basicamente não vê isso, cara. A gente não vê em momento algum a influência que o Maximus fez aqui na sociedade de Roma. Na verdade, muito pelo contrário, a gente só de vez em quando ouve falar dele e vê ali alguns memoriais e é isso, tá ligado? Acabou, a gente não tem nenhuma correlação entre os filmes. Tudo bem, isso pode ser visto de uma forma de apagar seu antecessor, pra você abrir novas portas pra novas histórias, mas você acaba estragando um pouco a mensagem do filme anterior, sabe? Do Maximus conseguir chegar ao seu objetivo e conseguir mudar Roma. Aqui a gente vê que isso tudo no final não serviu pra nada. E não só isso, como conceitos do próprio filme, personagens do próprio filme são completamente esquecidos, sabe? Tem uma personagem específica que acaba acontecendo uma coisa com ela no começo do filme, e ao longo do filme ela vai reaparecendo de certas maneiras, e no final, no terceiro ato, ele simplesmente é completamente esquecida, sabe? Não só isso, como algumas reviravoltas das tramas e dos personagens é totalmente amado ao Bangu, sabe? E isso vai muito pela péssima construção dos personagens, que são completamente desinteressantes. Eles são personagens mal pensados, mal desenvolvidos, e que no geral você não se importa muito com eles. E sendo bem sincero, alguns desses personagens só se salvam de fato por conta dos ótimos atores que estão nos papéis. O Denzel Washington tá brilhando nesse filme, cara, ele tá super à vontade, entregou um papel com muitas nuances, um papel muito importante pra trama e foi muito bem feito. O Joseph Quinn e o Pedro Pascal também entram na mesma, conseguiram trabalhar bem, mesmo que com um roteiro muito limitado sobre os personagens deles. E os outros atores, sendo bem sincero, foram só dane-se, sabe? Por exemplo, o Paul Mescal. E os personagens serem desinteressantes acaba gerando um outro problema, que é justamente as batalhas não
terem peso. Eu não tô falando aqui que as batalhas são necessariamente ruins. Elas têm sim seus problemas, que eu vou falar melhor mais pra frente, mas o fato de você não se importar com os personagens, não se importar com as motivações deles, isso quando eles têm de fato uma motivação, acaba fazendo com que a batalha seja mais pelo visual, sabe? É legal você ver eles se matando, é legal você ver essa batalha, mas que no geral mesmo, você tá vendo só a batalha pela batalha, ação pela ação, porque se for pra se importar com os acontecimentos, você não se importa. E uma outra sensação que eu tive muito é que as batalhas têm uma certa falta de clímax nelas. E de novo, não é que as batalhas são ruins, elas até são legais. O problema é que falta algo nelas, sabe? O filme inteiro tentou se vender como sendo mais grandioso, com grandes acontecimentos, vários animais grandes, exóticos, mas sinceramente, de novo, as batalhas são só ok. E isso define muito do filme, sabe? Ele é só ok na maioria das coisas que ele faz. A história, mesmo tendo alguns problemas, ela ainda é ok, assim, dá pra passar um pano. Os personagens, mesmo eles sendo muito mal escritos, os atores acabam salvando, então também fica ok. E as batalhas, mesmo que elas não tenham clímax, mesmo que elas não tenham peso, ainda é legal de ver, porque é bem coreografada e tal. Então, assim, funciona, entendeu? E um outro ponto que funciona muito é justamente quando você deixa o like aqui nesse vídeo, cara. Porque quando você deixa o like, você mostra pra mim que você curtiu o conteúdo, que você quer receber mais vídeos como esse. E não sei se você pode aproveitar também que você desceu pra deixar o like, que é só um cliquezinho e dar outro cliquezinho do lado e se inscrever aqui no canal pra você me ajudar a chegar na minha meta de 1.500 inscritos. Eu acho que um grande ponto pra essas batalhas não terem esse peso que elas têm é o fato de que o Ridley Scott dirige de uma maneira diferente que ele fez no primeiro filme. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ele sempre usava muitos close, sempre nos botava dentro da história para que a gente se sentisse imerso nela? Aqui ele faz o completo oposto, cara. A gente sempre tá vendo as batalhas de longe, de um ângulo mais de cima, como se fosse da arquibancada, e dessa forma você meio que acaba tirando a imersão e a sensação de periculosidade. Porque enquanto no primeiro filme você tá ali dentro de uma arena com vários tigres, vários gladiadores, eles se matando, o sangue jorrando pra todo lado, aqui você tá só vendo de longe um rinoceronte correndo por lá, um monte de água com um tubarão de CGI. Dá pra sentir a diferença dos pesos das cenas? O visual do filme, ele é interessante, tem cenas sim que são bem bonitas, tem cenas que são muito bem fotografadas, eles usam muito bem as cores, essa questão da plasticidade que eu comentei no começo do vídeo é sim muito bem usada, eu gosto de como eles usam os amarelos, os vermelhos, mas isso também é em alguns momentos, porque no geral ela fica bem no padrão, o que não necessariamente é ruim, porém tem momentos que sim eles acabam exagerando e ficando demais. Mas essa questão do visual também agrega muito nas batalhas, que elas são sim batalhas mais violentas. Se você gosta de ver sangue, porradaria intensa, esse filme aqui tem bastante disso, você vai ver inclusive muito disso. Mas de novo, são batalhas mais sanguinolentas, são batalhas mais viscerais, são batalhas mais gráficas, são batalhas até de certa forma mais criativas, sabe? Eu gosto muito dessa ideia do rinoceronte, gosto da ideia dos navios, por mais que não tenha sentido algumas, eu gosto. Mas de novo, não tem uma potência e não tem um clima. Mesmo no primeiro, as batalhas sendo mais íntimas, menores, eu ainda assim gosto muito mais delas. Reforçando ainda mais um pouquinho essa questão da falta de potência no filme, eu acho que isso vai muito também na trilha sonora, e dessa vez a gente ficou sem o Hans Zimmer, cara, que, vamos ser sinceros, as trilhas sonoras do Hans Zimmer sempre agregam muito nos seus filmes, e sinceramente eu sinto sim que se tivesse uma trilha sonora dele aqui, o filme teria muito mais impacto em algumas cenas de morte, algumas cenas de batalhas, algumas cenas mais grandiosas, porém, a falta desse elemento acaba fazendo com que o filme não seja tão bom quanto ele poderia ser, e isso meio que resume muito o filme, sabe? Não é que o que tem é ruim, não é que o filme ele é ruim, mas o ponto é que tudo poderia ser muito melhor e já foi feito melhor lá em 2000, então o filme, na maioria das coisas, ele não é necessariamente muito ruim, e na maioria das coisas ele não é necessariamente muito bom. Então ele fica naquele limbo e ele fica apenas medíocre. E vou ser sincero, eu acho que é pior ser medíocre do que ser ruim. Porque quando você é ruim, você é lembrado, você gera discussão na internet, mas quando o filme é medíocre, simplesmente dane-se, sabe? No pós-cabine rolou muito isso, da gente tentar conversar, eu e a galera que vai nas cabines, e não tem muito pra onde falar, não tem muito pra onde desenvolver. A gente só tinha a mesma sensação de sabe? Não agregou em nada na nossa vida, não mudou nada na nossa vida, não marcou, não aconteceu nada. Vai ser um filme que a gente viu agora e daqui a um mês a gente vai esquecer completamente da existência dele. Então, no geral, ele até que é legal de ver por conta das atuações que são muito boas, pelo visual que mesmo em alguns momentos exagerando, ainda tem sim cenas muito bonitas, cenas muito diferentes. E felizmente ele não é tão ruim quanto ele poderia ser, mas infelizmente ele também não é tão bom quanto ele poderia ser. Mas e você, quais são suas expectativas para Gladiador 2? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar essa ideia e bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Esse filme aqui pode não gerar muita discussão, mas o filme que gerou muita discussão foi Coringa 2, e nesse vídeo aqui eu dou minha opinião completa sobre o porquê eu acho que esse filme foi totalmente injustiçado nos cinemas. E se tem um filme que também não é tão bom assim, mas tá no caminho certo, é Terrifier 3. Nesse vídeo aqui eu dou minha opinião sincera sobre o que eu achei do filme. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.